Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, dia 16, não, 14, amanhã, que é dia 15, feriado, 14 de novembro do ano de 2021. Domingo, que é o segundo dia de sol, depois acho que meses que chove aqui na cidade do Rio de Janeiro. Espero que chova também lá nas cabeceiras para encher as hidrelétricas, né? Porque também estava com a crise hídrica séria. Coisas do aquecimento global que faz com que em novembro estivesse fazendo 16 graus outro dia. É impressionante, né? Bom, eu tinha ficado de conversar com vocês hoje, dando continuidade às nossas crônicas do urbanismo carioca, agora usando esse canal da internet, mas ia falar do projeto do RID, dos vários projetos, aliás, para a esplanada do Morro de Santo Antônio, mas um acontecimento mais brusco teve lugar essa semana, o que me obrigou a fazer uma postagem no Facebook, que eu vou compartilhar agora com vocês, e que teve alguma repercussão, que foi, vocês devem ter sabido, da questão da eventual demolição de um prédio em Botafogo, no bairro de Botafogo, que, engraçado, eu estou vendo agora essa foto aqui, e eu estou exatamente com essa camiseta. É uma camiseta do primeiro desfile da Unidos Santa Marta, que é uma escola de samba que estava nascendo no bairro de Botafogo, e que o nosso bloco, o bloco de segunda, estava participando com uma das alas e tal. Então, é curioso essas coincidências. E, justamente em Botafogo, eu vou falar do bairro hoje, por conta, vocês devem ter visto isso, da ameaça de demolição de um prédio onde funciona, historicamente, um cinema. Está ele aqui, ó. Historicamente, era esse prédiozinho, Art Deco, simpático, e achei interessante ver essa foto que eu arranjei na internet, o espetáculo continua, e eu escrevi um texto que teve alguma repercussão, falando exatamente dessa inadequação de se botar o prédio abaixo. Então, eu vou ler para vocês, que fica mais rápido, que é: patrimônio histórico não é algo que contenha apenas aquilo que se aprende nos livros ou em visita a museus. É constituído diariamente por coisa que vivemos, tocamos e sentimos. É o que também produzimos. Somos parte ativa do processo, não só da preservação, mas também de sua concepção e produção, que são coisas conjugadas. A nossa combalida cidade está em vias de perder um dos poucos suportes de nossas experiências culturais, que marcam uma época, várias gerações e influenciam as próximas. Mais um cinema de bairro pode vir a desaparecer. Eu sei que não existe tombamento de uso, não existe mesmo, e que os bens imateriais são merecedores de outras formas de acautelamento, porém nem por isso dispensam estruturas físicas para continuar existindo. O cinema de fato, que já se chamou Botafogo, e antes disso Star, é um simpático senhor de quase 80 anos, ele é de 1944, que nasceu no auge das produções americanas, passou pelo pornô, pelo kung fu, até que ganhamos um oásis cultural em Botafogo. Verdade. Ver isso virar poeira, para quem não sabe, antigamente os cinemas vagabundos chamavam-se poeira, as poeiras, né? Sem trocadilho, é uma lástima. Ajude a preservar o presente, que eu quis dizer com isso, né? Bom, aí a gente tem que retornar um pouquinho a essa questão das substituições de prédios em Botafogo, não é? Vocês devem ter sentido o número de enormes conjuntos que vêm aparecendo, em geral substituindo exatamente clubes, colégios, não é? E porque
voltando um pouco a essa questão, nós vamos ver que, em 1983, houve uma lei, 11 de junho, por acaso é meu aniversário, de 11 de junho, ela revoga a lei, ela é de número 434, de 26 de julho de 1983. E ela diz o seguinte, vamos ver o que ela diz em seu artigo 18. Na área da 4ª região administrativa, o Rio é dividido em regiões administrativas. Nos bairros de Botafogo e do Humaitá, as edificações não residenciais de uso exclusivo não poderão ter mais de 3 pavimentos, qualquer que seja a natureza do uso. Ou seja, é um momento em que não se gostava, 83, de mais construções, principalmente mais colégios em Botafogo. Não podendo dizer isso, o legislador, é um momento também em que as associações de bairro tinham muito poder, né? Aqui no Rio. O legislador, então, carrega na mão e diz, olha, não residencial, qualquer um não pode ter mais de 3 pavimentos. Curiosamente, alguém chegou 5 anos mais tarde e disse o seguinte, não pode, mais ou menos, porque os templos religiosos terão gabarito de 5 pavimentos. Ou seja, o legislador, em 88, 5 anos depois, ele também entende que 3 era pouco, né? Também já é um outro momento que nós vamos viver, em que é o avanço dos templos. Agora, vocês conseguem imaginar um templo de 5 pavimentos? É uma tipologia que a gente conhece mais ou menos. Tem um pavimento, né? Aí tem um segundo, que em geral é um mezanino, que se chamam tribunas, em geral, nas igrejas, né? Que tem um terceiro, que é o coro, o campanário, etc. Mais 5 é complicado. Mas, enfim, é esse o Rio de Janeiro que nós vivemos, e, em 1988, os templos passaram a poder ter 5 pavimentos. Com isso, o bairro de Botafogo ganhou torres, aumentou enormemente sua densidade, principalmente densidade de carro, não é de gente nem tanto, mas de carro enormemente, por conta das garagens, etc., etc., porque Botafogo, durante muito tempo, urbanisticamente falando, é interessante, ele foi o ponto final do metrô, né? Onde passamos, inclusive, a ter uma das poucas coisas bem pensadas, que é aquele ônibus que faz a ligação até o Leblon e a Gávea, pertencendo, conjugado à linha do metrô, que fazia ponto final em Botafogo. Depois ganhou Copacabana, Ipanema e seguiu para a Barra da Tijuca, isso todo mundo sabe. Mas Botafogo, então, naquele momento, tinha um apetite, não é, muito importante para esse capital imobiliário, e isso vai desandar agora, tantos anos mais tarde, em cima desse nosso, o que eu chamei nessa postagem de oásis cultural. Por conta dessa lei, que era bem intencionada, talvez, em 1983, Botafogo e a cidade como um todo perde uma série de iniciativas importantes. Por exemplo, eu conheço um centro cultural na Rua Visconde de Caravelas, que não pôde ser construído. A Casa Firjan, quando fez o seu anexo, resultado de um projeto, de um concurso muito interessante, estou elogiando a mim mesmo, porque fui eu que coordenei o concurso. Mas, enfim, mas muito interessante sobre o aspecto dos concorrentes. Havia, talvez, o que seria o maior teatro que nós íamos ganhar na cidade, não pôde ser construído, porque mesmo o subsolo contou, na visão da Secretaria de Urbanismo daquela ocasião, como gabarito, como pavimento, e, portanto, não pôde ser feito, teve que ser reduzido. Só tem um subsolo, acho eu, atualmente. Perdemos um grande teatro, né? A própria Casa Rui Barbosa, de Rui, que fez também um concurso através do IAB para fazer sua reserva técnica, teve problemas também. Imagine, reserva técnica de um instituto importante como a Casa Rui também teve que ser reduzido por conta dessa lei, que, infelizmente, privilegiou esse aumento de habitações, não é?
desse tipo de empreendimento. Então, eu vou ficar por aqui, esperando que a prefeitura seja sensível às necessidades reais. Volto a dizer, para o tombamento de uso não existe. Você pode manter o prédio e aquilo virar templo. Não existe essa possibilidade. Agora, pelo menos garantir os suportes físicos para essas atividades, essas outras, mas, enfim, garantir os suportes físicos é uma coisa importante. Então, eu queria deixar aqui o meu apelo mesmo, de entender essas necessidades mínimas que as cidades têm, que é garantir produção cultural, lugar de exibição cultural, enfim, que a cultura sobreviva, né? Não se tenha só garagem, né? No Rio de Janeiro, que é uma cidade que se caracterizou exatamente por sua produção cultural. Eu vou ficar por aqui, só deixando um convite que mais para frente eu volto a ele, que é o lançamento do livro do meu amigo, falecido amigo, Rogério Daflon, que vai acontecer em 3 de dezembro, também no Espaço Cultural, que também é cinema, né? Que é lá o Itaú Praia de Botafogo. Mas, como é em 3 de dezembro, até lá eu volto com esse assunto, porque o Rogério foi o cara que me levou para o JB, onde levamos até escrever um livro, né? Enfim, depois a gente volta a esse assunto. Por hoje, meu querido amigo Rogério, tragicamente desaparecido por conta dessa questão urbanística também. Ele morreu atropelado, né? Enfim. E aí é isso, gente. Fico por aqui, deixando esse apelo, esse pedido a que o prefeito Eduardo Paes se entenda não entre a pressão de 2 grupos econômicos, o cinema versus o capital imobiliário. Não se trata disso. Se trata de entender o caráter da sua cidade, o caráter e as premências e as demandas dessa população. Ok? Beleza? Bom domingo de sol e bom feriado. Viva a República! Aí, como sempre, a gente termina dizendo: se você gostou, também se não gostou, vai lá e diz que não gostou, mas vai lá. E curte, ou também tem a possibilidade de botar um não curtir, né? E se inscreve no nosso canal, Carlos Andrade, no YouTube. Um abraço.